Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Como estamos? Dia lindo de chuva hoje. Parece que o inverno deu as caras, né? Vai querer dar uma esfriadinha, mas tudo bem, estamos aí esperando e preparados para isso. Como que vocês estão? Hoje a nossa live de papos e relatos, então, vai ser na terça-feira, né? Nesse horário, em virtude do trabalho e dos estudos do nosso entrevistado de hoje, que vai ser o Guilherme Mocelin, que é nosso enfermeiro aqui local e que vai falar um pouquinho sobre o trabalho e sobre a pós dele. E é um assunto muito interessante. Quando a gente fala de autoestima, motivação, autocuidado, autoconhecimento, não tem como não falar sobre passar dos tempos e envelhecimento. Então tem tudo a ver com o assunto aí da pós do Guilherme. E ele vai explicar um pouquinho pra gente. Deixa eu só convidar o Guilherme aqui para entrar. Então foi o convite, Guilherme, dá uma olhadinha se você recebeu, se conseguiu aceitar. Olá. Olá, só não estou conseguindo lhes ver ainda, só um momento. Sim, não estou te vendo também, mas já estou te ouvindo. Ajustes de ao vivo é assim mesmo, tá, gente? Ajuste de ao vivo funciona dessa forma. Vamos aguardar aí um pouquinho. Bem tranquilo. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho e agradecendo nosso patrocinador oficial, que é a loja Cravo e Canela, que está com um endereço lindo, novo, que ficou com uma loja muito confortável ali na frente dos móveis Pascoaloto, né? Da loja Pascoaloto. Então, Avenida Coronel Ernesto Bertazzo, 870, vai lá, chama a Arielle, fala com ela que a loja ficou linda e super confortável para atender vocês. Toda a linha aí plus size e também do 36 ao 60. Então, tem para todos os gostos. Aproveita que é Dia das Mães, usa o cupom Silvana e vai lá e garante seu desconto na hora da compra. Guilherme, você está conseguindo me ver, me ouvir? Deixa eu tentar aqui. Peraí, Guilherme. Aí. Gente, a internet é assim mesmo, né? Choveu, ela fica meio lentinha, né? Olá, eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo. Você está me vendo e me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Pessoal, vocês estão conseguindo ver nós dois ou só ouvir? Por favor, quem está nos assistindo, só nos comunica se está conseguindo ver. Se qualquer coisa, eu encerro a live e a gente faz de novo. Começa de novo para que a gente consiga visualizar os dois. Maria, você que está aí, Tainá, dá uma olhadinha para a gente. Vocês estão conseguindo ver nós dois e ouvir ou não? Só para a gente ver. Chuva é assim mesmo, acontece. Guilherme, tu tá no note ou tá no celular? Estou no celular. No celular, tá. Legal. Uhum. Eu não lhe vejo. Olha, o pessoal diz que tá vendo nós dois, tá, Guilherme? Tá. Isso. Também. Então, vamos conversar assim? Vamos, é o jeito que temos, né? Daqui a pouco, a internet daqui a pouco de um de nós está com alguma dificuldade e aí para nós não está aparecendo. Mas o pessoal diz que está vendo nós dois. Eu só não estou vendo seu rosto e você não tá, mas eu estou te ouvindo perfeitamente, tá? Da mesma forma, da mesma forma. Combinado. Então vamos fingir que estamos numa ligação de telefone agora. Isso. Guilherme, por favor, bem-vindo primeiramente. Muito obrigada por ter aceito fazer parte desse projeto com a gente das lives, de trazer conteúdos e trazer informações importantes para nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. Essa live vai ficar gravada no Instagram, depois ela vai para o YouTube, então vai alcançar muito mais pessoas com esse conteúdo que eu acredito que é bem valioso. Então, para começar a nossa live, por favor, se apresente para a gente, para o pessoal que está nos assistindo. Fala um pouquinho quem é o Guilherme, o que ele faz, quando que ele chegou aqui em Quilombo. Certo. Então, primeiramente, cumprimento e agradeço imensamente a Silvana pelo convite e pela iniciativa das lives. Entendo que eu acho que disseminar formas de conhecimento é sempre muito importante. E hoje o mundo digital está tão rápido, tão
tão dinâmico, e entendo que talvez as formas não escritas também são muito importantes da disseminação de um conhecimento, né? Então, como tu brevemente me apresentou, eu me chamo Guilherme Mocelin, eu sou filho da terra, né? Então sou quilombense já. Eu saí para fazer a graduação, sou graduado em enfermagem, sou enfermeiro de graduação, sou mestre em promoção da saúde e atualmente estou no doutorado em desenvolvimento regional. E atuo como enfermeiro na unidade de saúde aqui de Quilombo através dos últimos concursos que teve ali. Então, falando um pouquinho mais da questão das minhas pesquisas acerca do envelhecimento, desde a graduação eu atuei com a questão do envelhecimento, né? E aí tentei aprofundar um pouquinho mais no mestrado e agora um pouco mais ainda no doutorado, né? Então, brevemente, essa é a minha trajetória. Então, graduei, fiz mestrado fora e agora eu retorno para fazer o doutorado e para entrar aqui na unidade de saúde como concurso aí. Muito bem, Guilherme. Vasta e extenso. Fala assim, o estudo ele é importantíssimo, né? Quanto mais a gente estuda, parece que mais vontade a gente tem de estudar e mais coisas a gente vai descobrindo e quanto mais a gente agrega, mais a gente quer agregar, né? Porque é valiosíssimo. Eu falo que conhecimento ninguém nos tira, né? É uma coisa que ninguém nos tira. Guilherme, o que levou você a fazer essa faculdade, a falar sobre essa questão de envelhecimento saudável que a gente vai falar aqui hoje? Como que você chegou nesse conteúdo? Pois então, na graduação, no contexto da saúde, nós investigamos diversos campos, diversas áreas, né? E aí, percebendo esse panorama, através das leituras, através dos congressos, através dos eventos científicos, eu comecei a olhar sobre diferentes olhares essa questão do envelhecimento. Quando eu falo a questão do envelhecimento, as pessoas confundem muito. Então tu gosta de, por exemplo, tu gostaria de ter uma instituição de longa permanência? Não, não é isso. Quando eu falo do envelhecimento, eu olho para a pessoa e para o contexto e para a sociedade. Então, percebendo esse aumento significativo do número de pessoas idosas que nós temos a nível a nível de Santa Catarina, a nível de Brasil, a nível de mundo, eu comecei a me interessar um pouquinho mais pelas formas como as pessoas envelhecem. Então, o meu objeto de estudo é compreender as formas como as pessoas envelhecem. Então, justamente por essa questão, o meu mestrado é em promoção da saúde. Né? Então, um pouquinho mais centrado nessa questão da promoção da saúde da pessoa idosa. Então, uma das principais questões que me levou a continuar investigando, a continuar estudando o contexto do envelhecimento nas populações é justamente a percepção que nós temos que a população está envelhecendo constante e ininterruptamente. Então, é justamente esse um dos principais fatores que me leva a continuar entendendo os processos de envelhecimento, esses processos que são tão múltiplos e tão singulares ao mesmo tempo. E quando eu falo múltiplos e singulares, eu falo no sentido que cada pessoa envelhece de uma forma diante das suas concepções, diante das suas realidades e diante do seu contexto. E eu falo também do que faz da vida, né? Da rotina, dos cuidados, isso, né? Exato, exatamente isso. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Quando a gente fala aí nas múltiplas e singulares, parece meio dúbio, inclusive, né? Mas eu falo múltiplas formas de envelhecimento e formas singulares de envelhecimento justamente nessa questão. As pessoas envelhecem de formas singulares, de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu e você tivéssemos a mesma idade e nós estivéssemos envelhecendo em um mesmo espaço, as nossas formas de envelhecimento ainda assim não seriam únicas, porque eu tenho uma percepção das condições e o meio me afeta de uma determinada forma. Para você, ele afeta de uma forma diferente. Então, as influências que eu estou constantemente sofrendo e as influências que eu estou constantemente gerando com o meio, isso influencia diretamente na forma como eu envelheço, né? Então, é um pouquinho dessas condições que o meu mestrado e que o doutorado em andamento, elas buscam desvendar, né? Justamente pela questão
das formas múltiplas que nós temos de envelhecimento. E aí, sensível a essas realidades que a gente começa a entender, que a gente começa a visualizar, aí é aí que eu entro, né, com a questão da promoção da saúde dentre as minhas pesquisas. Justamente para tentar promover e estimular formas de envelhecimento mais saudáveis, né? Cada vez mais que as pessoas possam assumir o protagonismo do seu cuidado, entendendo que o envelhecimento ele é feito de escolhas, né? Ou seja, a forma como eu decido levar a minha vida hoje é o que vai marcar a forma como eu envelhecerei, né? E com essa fala, eu também gostaria de lembrar que o envelhecimento ele é um processo ininterrupto desde o nascimento, desde a concepção lá intraútero ainda, até a finitude do corpo. Né? Ou seja, as pessoas não envelhecem após os 60 anos. Muito pelo contrário, as pessoas envelhecem constante e ininterruptamente. Né? Isso aí. Guilherme, só para dizer para ti que eu estou vendo nós dois, eu liguei o note aqui do lado. Oi, Guilherme, não estou mais te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Legal. Então, só para te avisar que eu liguei o note aqui do lado. Se eu olhar para o lado é porque eu estou olhando aqui para nós dois, mas está nós dois passando, o pessoal está ouvindo bem tranquilamente, tá? Então, não sei se você está me vendo, mas assim, o pessoal está assistindo bem tranquilamente nós dois, só para orientar. Vou deixar o espaço aberto para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou acompanhando aqui no notebook. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta referente a esse projeto, a esse trabalho todo do Guilherme, pode fazer. O Jackson Castelli está aí, né? Agradecendo, Jackson, obrigada por estar nos assistindo. Está falando que a transmissão está boa. Também quero dar as boas-vindas à secretária da Saúde, que está aí nos assistindo, e ao prefeito Silvano de Pares, também, que está nos assistindo. Muito obrigada pela audiência. Eu acho que esse assunto é um assunto nível municipal, né? Principalmente na questão de saúde. Então, obrigada a todos que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir posteriormente. Muito bem. Guilherme, existe, como que eu vou te dizer? Existe um processo, a gente falou que envelhecimento é um processo, né? Existe um padrão de envelhecimento hoje? Tem como se definir um padrão de envelhecimento hoje no Brasil, em geral, de acordo com as suas pesquisas, ou não? Ou está muito variável mesmo, como a gente falou? A gente sabe que o ser humano é uma pessoa única, né? Como você disse, que as variáveis de comportamento, de influência de ambiente e tudo fazem diferença nesse processo. Mas consegue-se tirar um padrão de envelhecimento hoje? Ou Não. Quando algo mais pontual? Exato. Quando nós falamos em envelhecimento, por exemplo, então vou fazer uma comparação, né? Uma vez eu li um livro muito interessante de uma autora, inclusive uma autora brasileira. A gente tende muito a valorizar o que é de fora, mas nós temos muito material muito bom sendo produzido aqui dentro, muita coisa muito incrível sendo produzida aqui dentro, inclusive na área do envelhecimento. Eu deixo um agradecimento, só fazendo um adendo muito especial, né? Aí a todos que estão nos ouvindo nesse momento e a todos que nos ouvirão posteriormente, né? Um abraço especial também, deixa eu só abrir aqui, então, para a minha colega de trabalho, né, a Sandra, para o nosso prefeito Silvano, para a minha colega de trabalho também, a Cristiana, minha noiva, a Angélica também, né, e a todos os demais que estão nos ouvindo, e o Ronaldo também está conosco aí, o Jackson também. Então, são pessoas que têm uma importância muito grande em todo o nosso contexto aqui, mas só um adendo aí para poder agradecer quem nos ouve. Isso E aí, falando um pouquinho, retomando a questão, nós não podemos traçar uma questão específica do envelhecimento. Por exemplo, se eu estiver envelhecendo aqui em Santa Catarina, eu vou envelhecer de uma forma. Inclusive, Santa Catarina hoje possui um dos maiores índices de longevidade do Brasil, né? Em termos de números, né? Agora, eu envelhecer, por exemplo, em uma cidade do norte do Brasil, a forma de envelhecer vai ser diferente. Justamente por essa questão. Então, eu não tenho uma forma única de envelhecer. Né? Então, quando eu falo acerca dessa questão, a gente precisa entender diversas questões. Né? A primeira delas é que a forma como eu envelheço diz muito respeito à forma como eu escolho envelhecer. Então a gente precisa entender também que envelhecimento e velhice são conceitos diferentes. Quando eu falo em velhice, é um marco, a velhice é um momento.
Quando eu falo em envelhecer, é um processo, o processo do envelhecimento. E aí, só retomando o que eu dizia anteriormente das leituras que eu fazia, tem uma autora que eu gosto bastante, eu não me lembro o nome dela agora, não vou encontrar entre os meus livros aqui agora, mas ela fala do seguinte, né? Então, por exemplo, se todos nós nesse momento aqui nós tivéssemos a mesma idade. Nós tivéssemos a mesma idade. Então, por exemplo, eu vou 30 anos. Todo mundo tem 30 anos. Quem tem menos perdeu, quem tem mais ganhou. 30 anos, todo mundo. E aí eu faço um vantagem nessa conta, gostei. Oi? Eu fiquei na vantagem nessa conta, já gostei da ideia. Eu perdi, né? Então, mas é fazendo uma analogia no sentido de que, então, por exemplo, assim, todo mundo com 30 anos. Aí eu venho aqui e faço um convite para vocês no sentido de que daqui 30 anos, todo mundo vai ter 60 anos. Então, nós estamos em um marco, velhice. Em termos de literatura brasileira, né, países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 60 anos é o marco, o momento que marca o início da pessoa idosa, né? 60 anos ou mais. Mas lembrando dos conceitos que eu falei anteriormente. Cortou a tua voz, Guilherme. Saara, né? Então, daqui 30 anos eu vou descer aqui. Oi. Guilherme? Oi? Oi? Agora voltou. A sua voz tinha cortado. Então, quando você falou na questão de 60 anos, que é o épico, cortou. Então, se você quiser voltar nesse... Chuva, gente. Chuva é assim. Ela adora acontecer nos horários das lives, ela adora dar uma encortadinha, mas tá tudo certo. Só volta. Então, o pico ali seria, né, que quando entra no idoso é os 60 anos, pode continuar dessa parte, Guilherme. Certo. Então, em termos de 60 anos, então daqui 30 anos todo mundo terá 60 anos, né? Pensando nessa metáfora que eu estou fazendo. E aí eu venho aqui e proponho essa viagem. Todo mundo vai para o deserto do Saara. E todos vocês estão cientes dessa viagem que nós vamos fazer. Né? Eu avisei vocês para onde que é a viagem, eu avisei vocês a data da viagem e eu avisei vocês de todo o contexto. Chegando daqui 30 anos, todos nós estamos com 60, ok? Estão me acompanhando no raciocínio, tudo certinho? Tudo certo, estamos ligados aí. Então, chegamos lá nos 60 anos, então a gente vai lá para o deserto do Saara, por exemplo. Só que, porém, muitas pessoas vai chegar lá no momento e vai dizer o seguinte: pô, mas eu esqueci de trazer o protetor solar, eu esqueci de trazer água, eu esqueci de trazer roupa de frio, porque de noite é muito frio, porque nós não temos a questão do mantimento das temperaturas, né? E aí vai ter um monte de questões. Aí vai ter a pessoa que vai ter levado tudo e mais um pouco, inclusive um bom livro para ler. E aí eu pergunto, todo mundo sabia que nós iríamos para o mesmo lugar e todo mundo sabia que nós iríamos nos deparar com inúmeras dificuldades. E por que é que não foi preparado para esse momento? A velhice é da mesma forma. A gente sabe que nós estamos envelhecendo, nós sabemos que nós iremos passar por um processo de dificuldade na velhice, que é natural do curso da vida. E por qual motivo nós não nos preparamos para a velhice? Então, essa metáfora que eu faço é justamente para tentar estimular um pouquinho as pessoas que nos ouvem, as pessoas que são simpatizantes com a temática, pela questão e pelo fato de que as escolhas que fizemos em nossas vidas no presente momento é o que marcam a velhice e o processo de envelhecimento doravante e até o momento que ela se apresenta. Então, essa é a metáfora que eu gostaria de fazer. Essa viagem, todo mundo está convidado a fazer, desde que esteja ciente dos riscos que a gente corre. Né? Então, por isso que envelhecer é um processo. Envelhecer é uma temática que nos circunda. Muitas pessoas nos dizem que têm medo de envelhecer. Eu não tenho medo de envelhecer. Envelhecer é uma dádiva, envelhecer é um processo tão magnífico, mas com isso eu não estou desconsiderando todo o processo que vem com o processo de envelhecimento, que são as fragilidades do corpo. O corpo não acompanha a nossa mente. Né? Então as pessoas brincam, tu preferia ter 20 anos e com todo o conhecimento que tu tem quando tu envelhece,
Exatamente. Então, essa que é a questão. A metáfora que eu quis fazer, não sei se vocês conseguiram entender, é justamente essa. Nós estamos em uma viagem, essa viagem ela é ininterrupta, a não ser que a gente morra antes, né? Senão a gente Exato. vai envelhecer. A gente vai envelhecer, a gente está envelhecendo. E por que que não se fala nesse processo de envelhecimento dando a devida importância? Então, quando eu fui lá investigar a questão dos processos de trabalho no meu mestrado na velhice, e agora no doutorado, quando eu abordo essa questão novamente, trazendo a questão dos espaços e da importância que os espaços, a sociedade e as pessoas exercem na forma como envelhecemos, é justamente isso que eu tento trazer à tona, né? Se eu trazer em números aqui, por exemplo, né? Nós temos aí a população envelhecida hoje em torno de 13%, né? Varia um pouquinho em torno de cada literatura, em torno 13% de é 13%. isso? Oi? 13% é a população, é a porcentagem de população hoje de envelhecimento, isso? Isso, em torno de 13% Em de torno, pessoas com mais ou 60 menos anos ou mais. 13% da população. Isso a nível mundial, Guilherme? Sim, nível mundial. Esse panorama, em termos de números, eles são assim meio que equitativos em termos de outros países, outros estados, etc, né? Mas depende da literatura que eu pegar, vai apontar um pouquinho mais, vai apontar um pouquinho menos, né? Mas então só para vocês terem essa ciência que é em torno de, né? Em torno de. Mas as nossas estimativas ali, já para o ano de 2050, por exemplo, esse número vai mais que dobrar. Ele vai passar para 21%. Então percebam vocês, mais que dobrar não, perdão, né? Vai passar para 21%. Então percebam vocês que nós estamos passando por um processo e por uma etapa muito aceleradamente. Ou seja, a população está envelhecendo cada vez Mais mais, rápido, né? mais rápido, e nós temos um número de pessoas idosas cada vez maior. Então, nós não olharmos para essas pessoas, nós não nos debruçarmos acerca da compreensão desses processos, se torna bastante frágil enquanto um avançar de uma sociedade. E aí, quando eu vou um pouquinho mais além, né, nós temos um limiar, né, a nossa Terra aí tem um limiar de suporte, digamos assim, né? Então, se a gente Sim. pegar historicamente, a população cresce, ela diminui, ela altera, e isso é normal, né? Isso é normal pela questão até da própria do suprimento das necessidades. Com o envelhecimento isso não vai ser diferente. As pessoas vão envelhecer, 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 cada vez mais vai chegar um patamar que esse número vai estagnar. Porque justamente por essas questões que eu acabei de comentar. Agora, quando a gente fala aí em formas de envelhecimento saudável, em formas de promover um envelhecimento saudável, todos nós precisamos compreender que isso parte de nós mesmos. Né? Uma atitude, Justamente né? pelo fato de que a forma como eu decido envelhecer, a forma como eu decido levar a minha vida é o que vai trilhar, o que vai definir a forma como eu vou chegar à minha velhice. Né? Então, isso não isenta, né, aquelas um pouco de dor no corpo, né, um pouco de limitação. Isso Os é natural. creque que eu falo, a gente não está envelhecendo, está ficando crocante, né? Os creque natural. Exatamente, né? Então, justamente por essa questão, o corpo ele vai declinando. Nós temos uma limitação. O corpo vai declinando e isso é natural do curso da vida. Agora, nós não podemos tratar a velhice como sinônimo de adoecimento. Né? Isso não deve ser atrelado. Eu Tem, acredito, Guilherme, que o problema da nossa população hoje é aquilo que você falou na questão. Estamos num processo, e isso é em tudo, né? A nossa vida é um processo, é uma jornada, ela tem início, meio e fim, né? Na questão de corpo. E, às vezes, as pessoas, elas estão tão ocupadas, elas estão pensando em tanta coisa, e elas não tiram o olhar para elas. A gente fala bastante no meu trabalho sobre autoconhecimento, sobre conhecer as tuas qualidades, os teus defeitos, o que você realmente quer. E a saúde, ela é crucial no autoconhecimento, porque você conhece seus limites, até onde você pode ir.
ela entra como autoconhecimento, uma atividade física que você gosta de fazer, e isso vai levar a uma consequência ou a uma ação futura, que é um envelhecimento saudável ou não. O problema da nós, eu acredito, Guilherme, você pode complementar isso, né, dentro do teu estudo, é que nós pensamos muito no agora, no que eu estou fazendo agora, deixa para mim me cuidar quando eu tiver 60 anos. Deixa para mim olhar com, né, quando eu estiver lá tomando um remédio para pressão, um remédio para colesterol, aí eu faço dieta, aí eu faço isso. Então, algumas pessoas, graças a Deus, estão tomando mais consciência disso, tanto na questão alimentar, quanto na questão espiritual, quanto na questão física. Mas muitas pessoas ainda deixam para quando vir. Eu falo sempre, as pessoas deixam para melhorar na dor e não por amor a elas, mas pela dor, quando elas estão sentindo que alguma coisa está fazendo, está dando errado, aí peraí, vamos olhar e vamos melhorar. Sim, exatamente isso, né? Uma questão que os estudos trazem bastante também é que Uhum. a própria sociedade ela opta pela questão medicamentosa, né? Porque, por exemplo, uma caminhada ela demanda de um certo tempo, né? Uma alimentação saudável ela também demanda de um certo tempo pelo preparo, pela manipulação, pela escolha dos alimentos, etc. E o medicamento, a indústria farmacológica, eu aqui não estou fazendo crítica à indústria farmacológica alguma, né? Não tenho nenhum tipo de conflito de interesse nessa fala. Eu apenas trago que as escolhas medicamentosas elas são muito mais fáceis, né? Eu estou com colesterol alto, vou tomar lá o medicamento para isso, porque é mais fácil. O medicamento, eu abro um blister e tomo, né? Agora, eu ter uma mudança no meu estilo de vida, ter uma mudança na forma como eu conduzo a minha vida, a forma como eu conduzo o alimento que eu preparo, etc, 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 isso demanda mais. Então, nós vivemos em uma sociedade extremamente imediatista. Então, Prática, né? Vai muito pelo prático. é muito mais fácil eu optar por um medicamento do que, por exemplo, eu fazer um exercício físico, eu tomar uma diferença de uma medicação, por exemplo, né? De uma alimentação, melhor dizendo. E aí entram as escolhas, é aquilo que nós estávamos falando. Quando eu escolho não ter uma alimentação saudável, consequentemente eu não estou me preparando para esta viagem. E não estar me preparando para esta viagem significa que muita coisa vai ficar de fora da minha bagagem quando a velhice se apresentar. E aí eu vou chegar lá naquele momento com muito mais dificuldade se fosse o caso de um preparo, se o preparo tivesse existido, né? Exato. É bem interessante ver qual é a ligação de tudo isso com a questão emocional também, né? A gente trabalha muito na nossa área em que a questão emocional ela acaba de uma forma ou de outra ela acaba se saindo aí num problema físico. Ou seja, quando você não cuida do seu emocional, quando você não cuida da tua fé, quando você não cuida de coisas simples, né, psicológico, consequentemente também gera um problema de saúde, né? Aliado à falta de alimentação, aliado à falta de exercício físico. Então, quando você para de se cuidar, né, para viver intensamente, porque você não tem tempo, porque a maior desculpa para a gente não se cuidar é o tempo, né? A gente nunca tem tempo. Então, quando você para de se olhar para si, para de avaliar o que realmente você precisa, para de colocar isso em prática. E não é só, eu falo muito, eu comparo muito com a questão do hidratante, eu gosto de falar muito porque é questão de hábito. O autocuidado nesse quesito de cuidar para como eu vou envelhecer e é uma questão de hábito. Então, eu preciso colocar tomar água como um hábito, ele não pode ser algo que eu faço só de vez em quando. Uma alimentação saudável, ela tem que virar um hábito, porque que nem o Guilherme falou, senão lá no fim não vai ter bagagem suficiente. E não adianta começar em uma semana achar que vai ter resultado. Não tem que virar hábito. Então, acrescentar isso na sua vida e fazer virar hábito para que quando chegue lá no futuro você tenha isso, tenha sua bagagem completa e consiga. Afinal, você quer ser uma pessoa de 60 anos usando bengala, né, Guilherme? Indo lá pegar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo.
Tá, então tá. Depois você me diz o nome de um remédio ali que para colesterol é rosuvastatina, acho que é, né? Você quer ser Pode uma ser. pessoa de 60 anos aí com uma bengala, com uma muleta, usando rosuvastatina, enfim, outros remédios? Ou você quer ser uma pessoa saudável, que tenha pique, que tenha energia, que tenha disposição, que seja uma pessoa que consiga viajar, que consiga realizar seus sonhos? Então, eu acredito que o foco disso é planejamento, é saber exatamente quem você é e aonde você quer chegar na vida. Você já parou para analisar até que idade você quer viver? Quantos anos você quer viver? Você já analisou, já fez, já colocou no papel até que idade você quer viver? Ah, eu quero viver até 80, até 90, até 100. Muitas pessoas falam, eu quero passar dos 100. Tá, mas o que você está fazendo para viver até 100 anos? Quais os autocuidados que você está colocando na sua vida agora para você chegar aos 100 anos? É mais ou menos isso, né, Guilherme? E uma questão assim, né? Eu vou seguir uma vida extremamente regrada, não vou comer nada de industrializado, por exemplo, né? Não vou beber bebida alcoólica, etc, etc, etc. As pessoas precisam ter a ciência que isso não é uma moeda de troca, né? Isso existe uma possibilidade, uma probabilidade muito grande que você vá envelhecer de uma forma mais saudável, mas isso não é uma garantia. Existem os fatores genéticos que estão aí batendo muito forte, por exemplo, eu nunca ingeri nenhum tipo de bebida alcoólica e desenvolvi um problema hepático muito significativo, então isso não adianta nada. Não, não é isso, né? Então, se nós olharmos para essas questões de evidências científicas, quanto mais saudável for as suas escolhas, maior é a probabilidade de nós termos uma vida saudável. Isso não é uma garantia, as pessoas precisam ter ciência disso, né? E aí, quando a gente começa a olhar para essa questão, né, de bem-estar, de saúde, de qualidade de vida, as pessoas precisam ter a ciência. Isso é a formação do todo, né? Então, é a formação do todo, como tu falaste, né? Existe a questão espiritual, né? Para quem tem essa crença, se isso faz bem, ótimo, né? Não tem por que tu não ter a crença em algo que te faz bem. Para algumas pessoas, tudo que faz bem é válido e bem-vindo, né, Guilherme? Tudo já que faz bem é válido. exatamente. Então, assim, é uma questão de né, se te faz bem, por que não? Então, são as questões das múltiplas escolhas e seguir as questões que de fato te faz bem para a saúde, né? Então, por exemplo, se a pessoa não acredita nisso, tá tudo bem também. Se a pessoa acredita, também tá tudo bem, porque depende das escolhas e nas crenças e nas culturas que a pessoa tem, que a pessoa traça, que a pessoa escolhe, né? Por isso que, como eu mencionei lá no início, envelhecer é uma forma singular e também é uma forma plural, né? Justamente por essas escolhas. E aí eu faço um gancho, né, para a gente continuar a nossa fala, justamente Sim. nessa questão. Lá quando eu estava na graduação ainda, iniciando, né, no mundo acadêmico, conhecendo o que era a pesquisa, conhecendo a cientificidade, conhecendo um pouquinho mais, eu tive grandes incentivadores, grandes professores, né, que me incentivaram em relação a tudo isso, né, que me mostraram a importância dessa temática, né? Grandes colegas que também incentivaram nesse contexto como um todo, né? E eu não posso deixar de agradecer aqui nesse momento também a minha família, né? Meus pais, meu pai, minha mãe, minha irmã, estiveram comigo em todas essas questões, estimulando, acreditando na importância da educação para a transformação de um meio e na importância da educação para a transformação de uma realidade, de uma sociedade. Entendo que é uma das únicas ferramentas que nós temos hoje para que a gente possa instruir as pessoas para que elas possam tomar suas decisões, né? Então, essas questões eu faço esse agradecimento também, não poderia deixar de fazer, né, em relação a essa Nossa questão. base, né, Guilherme? Agradecer a quem é nossa base, nosso apoio, né? Precisamos de pessoas aí ao nosso lado que nos incentivem coisas boas, né? A gente é a média das 5 pessoas que nós convivemos, então ter pessoas que nos apoiam não tem como deixar de agradecer, né? Exato, exato. E aí, quando a gente retoma um pouquinho a questão da velhice e do envelhecimento, nós discutimos questões, vou dar uma leve pincelada hoje, dentro do ambiente do doutorado que eu estou desenvolvendo, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa a nível de Brasil,
aonde ela vai se comunicar com outros 6 países, né? E nós aqui, enquanto núcleo, nós estamos à frente dessa pesquisa. Então, para a gente até perceber um pouquinho melhor desse panorama e da forma como as pessoas envelhecem, da forma como as pessoas envelhecem nos diferentes locais do mundo. Como tu mesmo mencionou anteriormente, me pedindo, né, se existia um panorama. Então, assim, até porque as pessoas envelhecem de suas diferentes formas, como mencionei de antemão, né? Mas é importante ressaltar outra coisa também, que agora me veio à mente, que quantitativo nunca será sinônimo de qualitativo, ou seja, idades. Eu vou viver até 130 anos. Ok. Mas e qual é que é a qualidade de vida que tu tem até os 130 anos? Como Então, você quer estar, né, quando chegar nos 130 anos, né? Não adianta só viver lá em cima de uma cama, né? exatamente. É justamente um pouco disso que a gente gostaria de trazer as discussões de forma dialogada, né? Porque a gente sabe que os artigos científicos, às vezes, eles não são tão simples de compreender, algumas literaturas também não. É justamente isso. Será que envelhecer é somente quantitativo, é somente número? Eu vou chegar até um exemplo, brinquei, né? 130 anos, obviamente, né? Mas vou chegar até 130 anos, mas qual é que vai ser a minha qualidade de vida até esse período, por exemplo? Né? Então eu quero envelhecer bem, eu estou me preparando para isso, entendo que estou me preparando para isso, né? E com isso eu não falo que eu vou me privar de tudo. Muito pelo Não. contrário, eu vou usar com moderação todas as questões que dizem respeito à minha vida, à minha qualidade de vida e às minhas escolhas. Mas eu quero envelhecer, se eu viver até 80, sei lá, 90, enfim, até o momento que eu viver, eu viva com qualidade de vida. Né? Então, uma das principais questões abordadas nessa fala que eu gostaria que as pessoas que nos ouvem, se pudesse levar, seria essa: envelhecer, viver e viver com qualidade de vida através das nossas escolhas. Né? As escolhas não são terceirizadas. A gente é responsável pelas nossas escolhas, pelo estilo de vida, o estilo de vida saudável, estar promovendo saúde, estar tomando como para si hábitos de vida que venham a corroborar com esse meu processo de envelhecimento e corroborar com a saúde e a forma como eu quero envelhecer. Então, é justamente essa a questão. Eu quero viver e eu quero viver com qualidade de vida, eu quero viver com saúde. Né? E o Aí, importante é começar, né, Guilherme? Porque às vezes as pessoas falam, tá, mas você é radical, então pera que agora, a partir de amanhã, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, parei com tudo, vou cuidar da minha saúde. Se você entrar radicalmente num processo de qualidade de vida extrema, né, de mudança de hábito muito rápida, você provavelmente não vai conseguir ser constante, né? Porque você vai ter que acostumar teu corpo, você vai ter que acostumar tua mente. Então, é um processo, assim como o envelhecimento, que acontece aos poucos. Mas você precisa entender aonde você quer chegar e dar o primeiro passo. O que eu quero fazer? E como que eu quero chegar? Então, por onde eu vou começar? Eu vou começar com o hábito de uma caminhada, eu vou trocar uma outra alimentação por uma alimentação saudável, eu vou parar de comer fritura, gordura, eu vou trocar a gordura por uma gordura mais saudável. É começar a criar um hábito, né? Porque se você fazer uma mudança muito brusca, provavelmente eu chuto aí 90 e poucos % da população não vai conseguir. Porque o hábito, ele é uma quebra, né? Se você quebrar um hábito de você estar comendo fritura toda vez, comer direto, na hora de mudar radicalmente da noite para o dia, vai ser difícil para você, fora que até o teu corpo acostumar com esse novo hábito, ele vai te dar, como é que a gente fala quando fica sem algo? Me fugiu o nome, Guilherme. Como é que é? abstinência. Abstinência. Muito obrigada pela palavra. Então, o teu corpo pode ter abstinência daquilo que você tem o hábito de fazer. Então, você precisa inserir isso aos poucos. É legal, é bacana, só que assim, é dolorido também, não é leve, é muito difícil. Para algumas pessoas pode ser que seja, mas é muito difícil você sair da zona do desconforto, e a gente fala muito, né, do conforto, mas não é nada, é do desconforto, né, porque ela está te trazendo consequências que você não está vendo, porque você vai ver lá no futuro, e você ter uma vida saudável. Então, é o teu futuro que vai agradecer. E quando a gente não visualiza os benefícios imediatos,
mais difícil ainda de você quebrar esse hábito, esse mau hábito que a gente tem, porque você não está vendo os resultados na tua frente, né? E a gente é muito imediatista, como o Guilherme falou anteriormente. A gente gosta de ser muito rápido. Então a gente precisa visualizar um resultado futuro e entender que não é para agora, que vai te ajudar, assim, consequentemente, no agora, na pele, no cabelo, na questão, a gente fala bastante da energia, da disposição, vai te ajudar muito. Mas o resultado mesmo você vai sentir lá no futuro. Exato. E quando a gente fala em hábitos de vida saudável, em uma forma de um envelhecimento saudável, são as escolhas de agora. São as escolhas que a gente traça desde agora até o avançar da idade. E quando a gente fala, né, por exemplo, assim, de uma adoção de um estilo de vida saudável, de uma forma de envelhecimento saudável, com isso eu não estou falando e jamais irei falar que é a abstinência total de a exclusão total de só para pegar a tua deixa ali, você podia dar umas dicas, já que a gente vai falar, você vai falar disso, ó, de formas de ter um envelhecimento saudável agora. Podia dar umas dicas aí, como chegar nesse envelhecimento saudável, ou dicas desse trabalho que você está fazendo. A gente sabe que algumas dicas aí são práticas do dia a dia, mas fala um pouquinho para a gente de dicas de como começar a fazer isso. Exatamente isso, como eu estava mencionando anteriormente, né? Uma questão bastante importante é os nossos hábitos de vida, as nossas escolhas alimentares. E como eu vinha mencionando anteriormente, isso não significa que eu vou deixar totalmente de comer, por exemplo, um hambúrguer. É uma coisa extremamente boa. Todo mundo gosta, a maioria gosta, melhor dizendo, né? Então, isso não significa que eu vou deixar de comer totalmente. Isso significa que eu vou ponderar a forma como eu vou comer. Ou seja, se eu comia todo dia uma pizza, todo dia um hambúrguer, todo dia algo extremamente processado, extremamente industrializado, isso significa que eu vou abrir esse espaço de tempo e vou me regrar no sentido de que, ao invés de comer todo dia, inicia com uma vez por semana e vai espaçando. Também não significa que tu vai excluir totalmente isso da tua alimentação. Isso apenas significa que você vai comer isso na medida certa. Isso é a principal forma, né? Tanto que quando tu pede assim dicas para envelhecer de uma forma saudável, eu retorno lá na questão da forma singular e múltipla do envelhecimento. Não existe uma receita de bolo para como eu vou envelhecer saudável. Vou isso, Uma isso, porção mágica, não, né? não existe. É justamente as questões que você escolhe e que vão lhe fazer bem. Justamente essa questão. Então, por exemplo, se eu escolho ter um estilo de vida com exercícios físicos, e quando eu falo exercício físico, não é ir lá para academia e ficar bombado. Não é essa a questão. Uma caminhada, quem gosta de bicicleta, né, andar de bicicleta, uma caminhada, uma corrida, algo que te traga prazer. As coisas precisam ser prazerosas, as coisas não precisam ser dolorosas. Então, por exemplo, eu gosto muito de pizza, gosto muito de hambúrguer, gosto muito dessas questões que não fazem bem se consumidas diariamente. Mas eu não vou deixar de ter os prazeres da minha vida. Eu só não vou consumir todos os dias. Então, lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, eu vou comer esse tipo de alimentação porque eu gosto. A gente também faz escolhas. E eu estou fazendo uma escolha nesse momento. Justamente isso que eu quero trazer nesse momento. Não existe uma receita específica. Tu tem que fazer isso para tu ter saúde. Não necessariamente vai acontecer. É as discussões que nós vínhamos tendo anteriormente. Mas tu tem que descobrir formas, as pessoas precisam descobrir formas, mas a principal delas é uma alimentação saudável e a realização de exercícios físicos, né, diários, semanais. Isso que acho que esse é o primordial. E aí quando eu falo nessa questão, isso não é o único, né? Nós estarmos em ambientes que estejam também preparados para envelhecer e preparados para absorver, abarcar ou manter essas pessoas idosas em seu ambiente também faz parte, também tem uma importância muito grande nesse processo que é o envelhecimento. Quando eu falo, quando eu falo isso, aí eu trago um pouquinho da pesquisa ainda minha lá do mestrado, de alguns anos atrás, justamente dessa questão.
as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, o nosso mercado de trabalho ele está demandando que as pessoas fiquem em um espaço laboral cada vez mais tempo, justamente pela mão de obra. Se nós estamos marchando para um panorama aí de uma sociedade onde praticamente 30% da população em intervalo de tempo muito curto vai ser de pessoas idosas, como é que eu não vou, melhor dizendo, olhar para essa população para se manter em um espaço de trabalho, né? Após a velhice, após os 60 anos, por exemplo, né? A nível de Brasil ainda é 60 anos, mas essa data vai mudar muito em breve, né? Mas, então são essas as questões que a gente traz justamente para poder se manter em um espaço de trabalho, poder se manter ativo, poder se manter saudável, trabalhando, vivendo e diante das suas múltiplas diversidades, enfim, né? As empresas, inclusive, algumas empresas hoje, hoje é uso obrigatório, eu acredito, que pelo menos era, não sei como é que está agora, mas ela era uso obrigatório de uma determinada quantidade de funcionários, eles ter tipo ginástica laboral, que fala algo nesse sentido, mas ter um espaço, eu trabalhei numa empresa que era obrigatório ter um espaço de alongamento, porque as pessoas elas trabalham muito tempo hoje em dia ou parado ou muito tempo de pé, e isso, querendo ou não, influencia, agora você puxando a questão do trabalho, na qualidade de vida, né? Porque praticamente a gente passa, deixa eu ver, né, metade do tempo no trabalho, ó, com a parte que não estamos dormindo, né, a gente passa no trabalho. Então, existem várias empresas que estão aderindo a isso. A 5 ou 10 minutos, se eu não me engano, era 10 ou 15 minutos de exercício laboral de manhã e de tarde, onde essas pessoas que têm essa função contínua de fazer a mesma coisa o dia todo, as 8 horas de trabalho, elas conseguissem fazer um alongamento para que pelo menos para cuidar um pouquinho mais da saúde. E isso é tão bacana, porque além de olhar para as pessoas como seres humanos, né, como qualidade de vida, também já começa a criar esse hábito nas pessoas de quando elas irem para fora da empresa, elas já têm esse hábito de estar fazendo esse exercício. E aí você vai estar cuidando de você. E é mais importante que a gente falou ali, que não adianta você ter toda essa estrutura de autocuidado à sua mão. Por exemplo, a caminhada é livre, você pode ter uma bicicleta, se você não colocar em prática e não fazer. Então, a gente pode dar dicas, o Guilherme pode trazer uma pesquisa imensa, que, pelo que eu vi ali, uma pesquisa a nível mundial, né? Ela é maravilhosa, comparada a outros países, trazer muito conhecimento sobre esse assunto, mas se você não colocar em prática e não começar já, não vai funcionar, tá? Vai funcionar para quem colocar em prática, vai para quem a gente vai se olhar. E quando a gente fala em qualidade de vida, eu achei bem legal que você tocou bem nessa palavra, Guilherme, porque eu estou fazendo uma mentoria de 5 dias de autoconhecimento, são 5 etapas, e a última etapa do nosso autoconhecimento é qualidade de vida. É você identificar os 3 fatores da sua qualidade de vida, se você se identificar como você está de autoconhecimento nesses 3 fatores. Então, hoje não, sempre foi importantíssimo. Só que a gente que foi deixando de se cuidar, a gente que foi deixando de se olhar por questão de trabalho, por questão de tempo, por questão de cuidar dos outros, por um monte de coisa, e foi se deixando para depois. E aí a gente tem idosos extremamente doentes, dependentes de remédio para o resto da vida, inclusive. Muitos idosos dependentes, inclusive, de uma cama, muitas vezes, né, de hospital. Pessoas sofrendo por estarem com esses idosos, por estar vendo esse sofrimento. E aí é qualidade de vida. E aí quando você olha e lembra, você que está nos assistindo, eu tenho certeza que você conhece no mínimo uma pessoa idosa que sofreu na velhice, no envelhecimento, que sofreu lá por causas de problemas de saúde, diabetes, colesterol. Cara, olha o resultado. E aí, é esse resultado que você quer ter para a tua vida? É chegar aos 80 anos com esse resultado? Ah, não é? Então o que você está fazendo por você hoje? É uma questão bastante importante, assim, que a gente traz. Existem os países mais desenvolvidos, eles já falam sobre a questão do envelhecimento, aí vem tratando sobre esse assunto há muito tempo. Então, eles tiveram um tempo maior para preparar-se para, né? Então, Brasil, países em desenvolvimento, nós estamos começando a falar sobre isso agora, isso é recente ainda, mas nós não vamos ter esse mesmo tempo de preparo. Então, nós vamos sentir esses impactos de forma mais dura, né?
de uma forma mais rápida, de uma forma mais dura. Justamente por esse processo, né, que os países passam, né, através da forma como as quais eles se desenvolvem ou não, né. E aí uma questão, né, que também veio à tona na minha pesquisa do mestrado é justamente as empresas, elas também precisam se preparar para a nova força de trabalho, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tenho uma pessoa mais idosa que continua trabalhando, aí eu tenho aquela relação, tem um conhecimento muito vasto sobre o assunto, que tem uma percepção mais elaborada sobre as condições, mas o corpo não acompanha mais essa questão. Né? Mas eu tenho a percepção, eu tenho a ideia, a mente muito avançada. Aí eu tenho o jovem que está entrando, que não tem uma percepção muito integral, holística, digamos assim, daquela realidade. Mas eu tenho a questão física que anda na contramão, né? Então, percebam como é importante que nós tenhamos alinhado a questão das pessoas idosas no ambiente de trabalho e das pessoas mais jovens também, porque todos contribuem de alguma forma, contribuem de alguma maneira. E não de uma forma... Exato, não de uma forma excludente, né? Então eu tenho, por exemplo, hoje se fala muito em idadismo, né? Idadismo é a forma de preconceito pela faixa etária, né? Forma de preconceito pela idade. Então a gente precisa repensar muito essas questões, né? E aí quando a gente traz para a vitrine esses assuntos e traz para fala esses assuntos que muitas vezes ficam só lá enclausurados em artigos científicos, as pessoas começam a entender um pouquinho de uma forma diferente a importância dessa questão também. Por exemplo, eu gosto muito de falar e dar um exemplo que hoje, se tu for lá buscar, por exemplo, no meu currículo, eu tenho 33 artigos publicados e 8 capítulos de livro, uma obra completa. Mas as pessoas não têm acesso facilmente a isso. Então, essas falas, esses momentos de diálogos, eles vêm justamente para essa questão. Só deixa eu conectar aqui. Elas vêm justamente por essa questão, né? Para que a gente possa disseminar essas informações, disseminar esses conhecimentos, disseminar a importância de discussões dessa temática, para que as pessoas possam ter acesso de forma ou pelo mais... menos ter curiosidade, né, Guilherme, entender um pouquinho mais e para ir buscar, né? Porque às vezes as pessoas, sabendo, ouvindo, acende alguma luzinha, acende algum, opa, estou precisando me cuidar, opa, não estou olhando para isso, vou saber mais disso. Então, é importante essas falas, essas trocas, estar pesquisando isso e saber que existe pessoas pesquisando isso e trazer esses conhecimentos é maravilhoso, porque é sair do automático, é olhar com carinho para essas coisas, é entender. Então, olha, eu só tenho que te dar parabéns imensamente por essa dedicação e por esse estudo que você está fazendo, porque com certeza é algo utilíssimo para toda a população, né? E olhar para isso com carinho é muito importante. Guilherme, fora ser 1 hora quase, nós temos 9 minutos. Passa rápido, né? Passa rápido. Guilherme, assim, você pretende trabalhar com isso particularmente ou esse estudo vai ser só para incrementar o teu trabalho, já que você está fazendo na saúde municipal? Né? Como que você vai lidar com isso futuramente? Fala um pouquinho para a gente e, por favor, se você quiser já deixar suas considerações finais, dicas, deixa seu arroba para que as pessoas que tenham interesse, você falou que tem alguns artigos, se você quiser dizer onde está, se as pessoas possam ter acesso, né? Enfim, fala um pouquinho aí para as considerações finais para todo mundo que está ouvindo, que eu tenho certeza que foi um conteúdo que trouxe muito conhecimento para essas pessoas. Certo, certo. Então, assim, a todos que buscam ou que gostariam, então, de ter acesso a esses materiais escritos, publicados, é só buscar pelo meu nome na internet, já vai aparecer, né? Até pelo próprio currículo, né, que é o currículo acadêmico, buscando pelo meu nome também, isso já vai aparecer e tem acesso a todo esse conteúdo, né? Então, eu sou apaixonado pela pesquisa, né? Pretendo continuar com ela depois do doutorado, um pós-doc e assim por diante, né? E de forma direta ou indireta, atuando aqui no município de Quilombo, todas as pessoas que têm acesso
a saúde tem acesso de forma direta ou indireta às formas que estou promovendo saúde, estou promovendo uma forma de envelhecimento, né? Estamos com alguns planos aí em relação ao futuro, mas ele fica ainda em aberto, né? A gente precisa se dedicar bastante para construir as questões bastante sólidas e aí ir avançando, né? Eu tenho muita pretensão na docência, né? Sou apaixonado pela pesquisa, pela docência, então, como futuro, entendo que a docência esteja vislumbrada aí, né? Mas isso são passos a serem dados, né? E as pesquisas, elas não param, né? As pesquisas não param, e o que mais me chama a atenção é isso, a importância que elas têm. E aí, só para fechar essa minha fala, né, pessoal, eu acho que é importante dizer, marcar e ressaltar que o envelhecimento e a forma que nós envelhecemos são escolhas, né? São escolhas que nós trazemos, que nós fizemos e que nós optamos, né? Nem sempre isoladas, né? Obviamente. Mas eu acho que como recado principal desse nosso diálogo nesse momento é justamente isso. As nossas escolhas, as nossas decisões e o nosso estilo de vida tem grande importância na forma como nós envelhecemos. E as pesquisas, elas vêm justamente para ratificar tudo isso, para mostrar o quanto as nossas falas, né, tudo isso que eu falei aqui hoje de noite, ele não foi falado em base no achismo, né? São pesquisas científicas que trazem e resultam nessas questões. E aí, eu convido a todos para que a gente possa fazer essa viagem, né, fazendo a metáfora lá do início, fazer essa viagem de uma forma planejada. Quanto maior o planejamento, melhor é o percurso e melhor é o destino. Aí, como tu bem disseste, né, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar é suficiente. Agora, se eu sei onde eu quero chegar, os lugares são diferentes, né? Então, eu agradeço mais uma vez ao espaço que nós estamos tendo, que eu estou tendo nesse momento, né? Agradeço também a minha orientadora do doutorado, agradeço aos espaços, os nossos gestores do município, né? E a todos nós que estamos engajados nesse processo de envelhecimento, e um envelhecimento saudável para a população aí. Isso aí. Envelhecimento de corpo, de pele, de espírito, de alma, de psicológico, é um conjunto. Eu agradeço imensamente ao Guilherme por se dispor a falar um pouquinho da pesquisa, que eu achei maravilhosa, interessante. Dá para notar, Guilherme, que você é apaixonado, e novamente parabenizando e agradecendo pela oportunidade. Deixo meus agradecimentos a todos que estão assistindo o nosso Papos e Relatos dessa semana, que foi maravilhoso, com certeza. Vai ficar gravado no Instagram, depois vai para o YouTube. Peço para vocês fazerem duas reflexões hoje. A primeira delas é que, se vocês querem conhecer um pouquinho, saber como é que está o teu autocuidado com a tua saúde, como é que está o teu estilo de vida, me chama que eu tenho um processo de mentoria de 5 dias bem prático para você identificar como que está a tua qualidade de vida hoje e aonde você quer chegar. E a segunda é, vamos deixar essa reflexão, né, Guilherme, que a gente falou para vocês aí, da viagem que o Guilherme fez aí e também de quantos anos você quer chegar. Então, a reflexão para essa semana, para vocês que estão nos assistindo, é: imagine, pense e digam, e tenham em mente com quantos anos você quer chegar e qual é a qualidade de vida que você quer ter quando chegar nessa idade. Fica essas duas reflexões para vocês. Na dúvida, pode me chamar, chama o Guilherme, que eu tenho certeza que está à disposição para conversar com vocês sobre esse assunto. Muito obrigada a todos pela audiência mais uma vez. Um beijo no coração de vocês, até semana que vem.